Você nunca vai acreditar no que aconteceu naquela tarde. A frase ecoou pelo escritório amplo como um trovão silencioso, cortando o ar-condicionado gelado que mantinha a temperatura sempre em 22 graus exatos. Ricardo Mendes, empresário consolidado do setor imobiliário com fortuna construída através de incorporações de alto padrão na região metropolitana, apontava o dedo acusador para Silvia Costa, sua funcionária doméstica de 5 anos e meio completos. 5 anos, seu Ricardo. Eu juro pela memória do meu pai que já partiu. Eu nunca tocaria nas suas coisas pessoais. Nunca faria uma coisa dessas na vida. Silvia, não adianta negar agora. A evidência está bem aqui, na frente de todos. Você me decepcionou completamente, profundamente. Mas o que ninguém poderia imaginar, o que mudaria absolutamente tudo naquele momento, estava prestes a acontecer naquela tarde ensolarada de sexta-feira. Um grito agudo cortou o ar refrigerado. Não, papai, você não pode fazer isso com ela. A voz estridente de Lucas, apenas 5 anos de idade completos, atravessou o corredor principal de mármore, como uma flecha certeira. O menino apareceu correndo descalço, os pezinhos pequenos escorregando levemente no piso brilhante e frio, segurando algo contra o peito com tanta força que os dedinhos estavam ficando vermelhos de tanto apertar. O que estava naquele papel mudaria tudo para sempre. Revelaria verdades que Ricardo tinha ignorado durante anos a fio e transformaria completamente a dinâmica de todos naquela residência inteira. A história começou numa quinta-feira comum de março. Silvia chegou pontualmente às 7 horas da manhã, exatamente como fazia religiosamente havia 5 anos e meio completos, sem faltar um único dia sequer. Seu uniforme azul marinho estava impecável, passado cuidadosamente na noite anterior, enquanto assistia novela na sala pequena do apartamento que dividia com a mãe idosa na periferia da zona norte da cidade. O cheiro de amaciante barato e determinação a acompanhava sempre, uma marca registrada que ela carregava com dignidade absoluta, mesmo quando ninguém percebia sua presença discreta. Ricardo já estava trancado no home office quando ela entrou pelo elevador de serviço, como sempre acontecia todas as manhãs, sem exceção. O som da voz dele atravessava a porta pesada de madeira de lei, aquele tom de comando natural e autoritário que ela conhecia perfeitamente depois de 5 anos e meio. Ele discutia valores estratosféricos com alguém do outro lado da linha telefônica, falando sobre empreendimentos, investimentos, negociações imobiliárias, palavras complexas que Silvia mal compreendia completamente, mas que sabia que significavam fortunas sendo movimentadas diariamente. Bom dia, tia Silvinha querida. A vozinha clara de Lucas surgiu do quarto decorado todo em tons de verde e amarelo vivo. O menino desceu as escadas com cuidado redobrado, ainda de pijama de dinossauros coloridos, os cabelos castanhos formando um emaranhado adorável que precisava urgentemente de pentear. Bom dia, meu príncipe lindo. Hoje tem escolinha de novo. Vamos tomar café bem reforçado e nutritivo e deixar você todo arrumadinho e cheirosinho. Silvia já abria os braços antes mesmo de terminar completamente a frase inteira, e Lucas se jogou neles como sempre fazia desde bebê pequeno, como se aquele abraço matinal fosse o ritual mais importante da manhã inteira, o que definia precisamente como seria o resto completo do seu dia. Você vai me buscar hoje depois da aula de novo? O menino perguntou com aqueles olhos castanhos claros e esperançosos que Silvia nunca conseguia resistir. Não importava absolutamente o quanto tentasse se controlar. Vou sim, meu amor. Logo depois que eu terminar de arrumar toda a casa e preparar o almoço especial. A rotina era exatamente essa há anos completos. Uma rotina estabelecida rigidamente que Ricardo nunca questionou seriamente, porque simplesmente não prestava atenção suficiente nos detalhes operacionais da casa. Ele pagava R$ 8.500 mensais para Renata, a babá com certificados internacionais e fluência completa em inglês, que chegava pontualmente às 9 da manhã e saía rigorosamente às 18 horas, sem exceções ou flexibilidade nenhuma. Mas era Silvia, que recebia R$ 2.800 e uma cesta básica todo mês, quem acordava Lucas todas as manhãs com carinho, preparava o café da manhã que a criança realmente comia com apetite genuíno, penteava aqueles cabelos rebeldes e indisciplinados
Escolhia a roupinha adequada e apropriada do dia. Era Sílvia quem conhecia absolutamente cada detalhe minucioso da rotina dele, cada preferência alimentar específica, cada medo noturno recorrente da criança pequena. Seu Ricardo, o senhor vai trabalhar até tarde hoje de novo? Lucas perguntou enquanto mordiscava uma fatia de pão integral com manteiga, mais interessado em observar os pássaros coloridos no jardim através da janela ampla do que em comer propriamente a refeição. Acho que sim, filho. Mas a tia Silvinha fica com você o tempo todo, não fica mesmo? Ele nem ergueu os olhos da tela brilhante do tablet importado. Sempre fica aqui comigo o tempo todo. Lucas respondeu com aquela naturalidade terrível e devastadora que partia o coração de qualquer pessoa que parasse realmente para ouvir com atenção genuína. Parecia que a ausência constante e sistemática do pai era tão normal, tão esperada e estabelecida firmemente, que nem valia mais a pena questionar ou reclamar sobre isso. Às 10h15 da manhã, enquanto Sílvia passava pano úmido nos móveis enormes e caros da sala de estar, que tinham vista panorâmica privilegiada para toda a cidade lá embaixo no horizonte, Vera Campos desceu as escadas principais com seus saltos altíssimos, repicando no piso de forma calculada e intimidadora. A governanta-chefe há 2 anos e meio comandava absolutamente toda a equipe de funcionários da residência, com pulso de ferro inflexível e implacável. Cabelos tingidos de loiro platinado, presos num rabo de cavalo tão apertado que esticava a pele do rosto inteiro, uniforme engomado até doer só de olhar, e um olhar penetrante e avaliador que sempre parecia estar medindo, calculando, julgando cada movimento mínimo de todos. Sílvia, o seu Ricardo quer o home office impecável antes das 3 da tarde. Tem reunião importantíssima e decisiva com investidores de Brasília. Já vou começar por lá imediatamente, dona Vera. Sílvia desligou o aspirador de pó barulhento e começou a enrolar o fio cuidadosamente. Vera ficou parada exatamente ali no mesmo lugar, observando atentamente com olhos de águia. Observando Sílvia trabalhar metodicamente, mas principalmente observando Lucas, que estava sentado no tapete grande e macio da sala, desenhando com lápis de cera coloridos, rindo sozinho enquanto criava algum mundo imaginário repleto de cores vibrantes e alegres. Havia algo perturbador e estranho no olhar de Vera naquele momento específico. Algo escuro e retorcido que ela tentava esconder cuidadosamente, mas que vazava inevitavelmente pelas bordas da máscara. Não era apenas desaprovação profissional superficial ou rigor administrativo comum. Era ciúme puro, primitivo, doloroso e consumidor voraz. O tipo de ciúme que corrói lentamente por dentro quando você percebe dolorosamente que alguém tem algo precioso e insubstituível que você nunca terá, não importa absolutamente o quanto se esforce ou trabalhe duro incansavelmente. Lucas, a Renata já chegou pontualmente. Vá brincar com ela no quarto agora mesmo, imediatamente. Vera falou com aquela voz autoritária que não admitia absolutamente nenhuma discussão possível. Aquele tom profissional e frio que usava sempre que queria lembrar a todos que ela era a autoridade máxima e hierárquica entre os funcionários da casa inteira. Mas eu quero ficar aqui com a tia Silvinha agora neste momento. Estou fazendo um desenho especial para ela ver depois. O menino nem levantou os olhos do papel colorido. Agora, Lucas. Imediatamente. Sem demora. Não foi pedido educadamente. Foi ordem militar inflexível. Lucas suspirou daquele jeito dramático que só crianças de 5 anos conseguem fazer naturalmente. Juntou seus lápis de cera com movimentos deliberadamente lentos de protesto silencioso e arrastou os pezinhos relutantemente até as escadas longas. Vera esperou pacientemente até que o menino sumisse completamente no corredor escuro do andar de cima. Então se virou lentamente para Sílvia, com um olhar que conseguia ser simultaneamente gélido e ardente ao mesmo tempo. Sílvia, você está aqui exclusivamente para limpar a casa, não para fazer papel ridículo de mãezinha substituta inadequada. Está entendendo claramente o que estou dizendo? Sim, dona Vera, me desculpe sinceramente. Sílvia baixou a cabeça imediatamente, como sempre fazia automaticamente por instinto, como tinha aprendido dolorosamente a fazer em 43 anos de vida, sendo praticamente invisível,
para a maioria esmagadora das pessoas que cruzavam seu caminho diariamente. Mas Vera não estava apenas irritada momentaneamente, estava planejando cuidadosamente algo específico, porque naquela casa enorme havia uma hierarquia absolutamente clara e estabelecida, uma ordem rigidamente definida, e uma simples empregada doméstica com ensino médio incompleto não deveria jamais ter mais importância emocional profunda na vida da criança da casa do que a governanta-chefe, com múltiplos cursos de administração doméstica em instituições renomadas. Isso não era apenas inaceitável profissionalmente. Era uma afronta pessoal insuportável que precisava ser corrigida imediatamente e de forma definitiva. Às 13h15 da tarde, depois que a reunião extensa de Ricardo com os investidores de Brasília havia finalmente terminado e eles tinham saído da residência, comentando entusiasticamente sobre os números apresentados, Vera entrou silenciosamente no home office para recolher a bandeja de café. Havia sido um café especial importado da Etiópia, servido cuidadosamente em porcelana fina alemã. Ricardo sempre fazia absoluta questão dessas demonstrações de requinte quando recebia investidores verdadeiramente importantes e influentes. Foi exatamente quando ela viu claramente a caixa de veludo verde escuro em cima da estante entreaberta, parcialmente escondida estrategicamente atrás de alguns livros grossos de finanças que ninguém realmente lia, mas que ficavam expostos ali porque conferiam status intelectual aparente. Vera conhecia perfeitamente aquela caixa específica. Todos na casa conheciam sua existência valiosa. Era o bracelete de ouro branco com safiras que tinha pertencido a Juliana, a falecida esposa de Ricardo, a mulher que havia morrido tragicamente 5 anos atrás num acidente doméstico terrível, caindo das escadas enquanto carregava caixas pesadas durante uma mudança interna. A mulher que Lucas mal conseguia se lembrar claramente, mas cuja fotografia emoldurada ainda decorava estrategicamente metade dos cômodos principais da casa inteira. Um sorriso se formou muito lentamente nos lábios finos de Vera. Não era absolutamente um sorriso de alegria genuína ou satisfação inocente. Era um sorriso perigoso de oportunidade perfeitamente reconhecida, de possibilidade maliciosa, vislumbrada claramente, de plano sendo meticulosamente formulado em tempo real dentro da cabeça calculista dela. Ela olhou cuidadosamente para os lados, conferindo rigorosamente que estava completamente sozinha no cômodo silencioso e com movimentos precisos, quase cirúrgicos na execução perfeita, pegou delicadamente a caixa de veludo verde. Às 6h40 da tarde, Silvia estava guardando organizadamente seus produtos de limpeza no armário estreito do porão, aquele espaço úmido e mal iluminado onde ficavam armazenados todos os itens de trabalho doméstico. Sua bolsa velha de tecido xadrez desbotado, com alças já completamente gastas de tanto uso diário constante, estava pendurada num gancho enferrujado na parede descascada, exatamente onde ela sempre deixava todos os dias religiosamente. Silvia nunca trancava a bolsa com cadeado. Nunca teve motivo sequer para isso. Em 5 anos e meio completos, nunca havia desconfiado minimamente de ninguém naquela casa onde trabalhava honestamente. Vera desceu as escadas estreitas do porão com passos absolutamente silenciosos, quase felinos na precisão calculada. Olhou atentamente para os lados mais uma vez, o coração batendo rapidamente, mas não exatamente de medo, mas de excitação perversa e sombria, de sensação de poder absoluto. Com movimentos extremamente calculados e precisos, ela abriu cuidadosamente a bolsa surrada de Silvia e deslizou a caixinha de veludo verde bem no fundo, entre uma carteira desgastada, um batom barato do supermercado e um caderninho pequeno onde Silvia anotava meticulosamente listas de compras semanais. Perfeito, absolutamente perfeito e irrastreável. Vera sussurrou satisfeita para si mesma antes de subir as escadas de volta rapidamente, o sorriso cruel ainda brincando perigosamente nos cantos da boca pintada de vermelho. Às 7h da tarde, Ricardo procurava desesperadamente a caixa do bracelete. Ele tinha um compromisso inadiável no banco no dia seguinte de manhã para finalmente colocar a joia valiosa no cofre de segurança reforçado, algo que vinha adiando sistematicamente há meses inteiros, porque abrir aquela caixa específica, tocar naquele bracelete pesado e frio,
era tocar inevitavelmente nas memórias dolorosas de Juliana, e isso ainda doía profundamente de formas que ele não sabia absolutamente processar adequadamente. Vasculhou o home office inteiro metodicamente. Abriu todas as gavetas pesadas, moveu livros, checou cuidadosamente atrás dos quadros caros e emoldurados. Nada. Absolutamente nada em lugar algum. O pânico começou como uma sensação pequena e incômoda, um desconforto leve no estômago, e foi crescendo progressivamente, se expandindo perigosamente, tomando conta violentamente do peito inteiro. Vera, você viu por acaso uma caixa verde no home office, com um bracelete de ouro branco e safiras dentro? Não, seu Ricardo. Vera apareceu instantaneamente na porta, com uma expressão de preocupação perfeitamente ensaiada no espelho. Mas sabe, o senhor sempre deixa coisas de valor imenso expostas assim descuidadamente. Com todo o respeito profissional, talvez devêssemos verificar cuidadosamente com toda a equipe doméstica. Verificar exatamente o quê? Ricardo sentiu o sangue literalmente gelar nas veias. Ela não estava realmente insinuando o que ele achava que estava insinuando. Não, isso seria completamente impossível. Bem, apenas por precaução administrativa padrão. Vera fez uma pausa extremamente calculada, deixando as palavras envenenadas pairarem perigosamente no ar como veneno invisível. Talvez revistar metodicamente as bolsas de todos os funcionários, só para termos absoluta certeza de que foi apenas esquecimento inocente e nada mais sério ou criminal. Ricardo olhou intensamente para ela, realmente olhou com atenção e viu algo perturbador em seus olhos que deveria ter imediatamente reconhecido como alarme vermelho, mas que sua mente estressada e apavorada interpretou equivocadamente como preocupação legítima e profissional. Está bem, então, mas tenho absoluta certeza de que isso é apenas um mal-entendido bobo. Claro, seu Ricardo, tenho certeza também, mas é sempre infinitamente melhor prevenir adequadamente do que remediar depois. Quando abriram cuidadosamente a bolsa surrada de Sílvia, com ela presente e pálida como um fantasma assustado ao lado, observando horrorizada, a caixinha de veludo verde estava exatamente ali, bem ali no fundo escuro, no meio de seus pertences mais íntimos e pessoais, como uma acusação silenciosa, mas devastadora. E foi precisamente aí que Ricardo explodiu emocionalmente de uma forma que Sílvia nunca tinha presenciado em 5 anos e meio completos. Isso simplesmente não pode estar acontecendo agora. Sílvia olhava fixamente para a caixinha de veludo verde, como se fosse uma cobra venenosa, prestes a dar o bote mortal. Suas mãos tremiam tão violentamente que ela precisou segurar firmemente na mesa pesada para não cair literalmente de joelhos ali mesmo no chão frio. Seu Ricardo, eu juro pela memória sagrada do meu pai falecido, eu nunca, jamais encostaria nas coisas pessoais da dona Juliana. Nunca faria isso com o senhor de jeito nenhum. Então me explica racionalmente, Sílvia. A voz de Ricardo estava completamente diferente, gelada, distante, aquele tom profissional que ele usava nas salas de reunião quando estava prestes a encerrar definitivamente uma parceria comercial, quando estava prestes a destruir alguém financeiramente. Me explica como isso apareceu dentro da sua bolsa pessoal, então. Eu não sei absolutamente nada. Sílvia sentia as lágrimas queimando intensamente. Tentava desesperadamente segurar, mas era completamente impossível. Eu juro por Deus Todo-Poderoso, eu juro pela minha mãe doente, eu não faço a menor ideia de como isso foi parar exatamente aí dentro. Nunca peguei absolutamente nada nessa casa. Nunca roubei um centavo sequer. O senhor sabe perfeitamente disso. 5 anos e meio inteiros, seu Ricardo. 5 anos e meio completos de honestidade absoluta. As lágrimas começaram a escorrer incontrolavelmente, deixando trilhas úmidas no rosto cansado dela, apagando completamente a maquiagem barata que ela tinha passado cuidadosamente de manhã antes de sair de casa. Se você está sentindo algo forte agora, se isso está mexendo com você, se inscreve no canal porque o que vem a seguir vai te surpreender ainda mais. 43 anos de vida absolutamente honesta, de trabalho duro desde os 12 anos de idade, de nunca pegar nenhum biscoito da despensa sem perguntar educadamente antes, tudo desmoronando tragicamente em questão de minutos.
Vera estava encostada casualmente na parede branca da cozinha, os braços cruzados autoritariamente, observando a cena inteira se desenrolar com uma expressão facial que tentava parecer neutra e profissional, mas que não conseguia esconder completamente a satisfação perversa por baixo da máscara. Seu Ricardo, talvez devêssemos chamar imediatamente a polícia. Vera falou baixinho, como se estivesse sendo extremamente razoável, como se estivesse apenas seguindo protocolos administrativos corretos. Afinal, é uma peça de valor inestimável, não apenas pelo preço financeiro altíssimo, mas pelo significado emocional profundo. Não, por favor. O grito desesperado de Silvia ecoou pela residência inteira como um trovão. Ela imediatamente levou a mão trêmula à boca, assustada com o próprio desespero incontrolável, com a própria ousadia impensável de ter gritado na frente do patrão. Por favor, seu Ricardo, eu tenho uma filha na universidade de enfermagem. Tenho minha mãe com problemas graves de saúde que depende financeiramente de mim para absolutamente tudo. Se a polícia vier aqui, se meu nome for manchado publicamente, eu não vou conseguir mais nenhum emprego em lugar nenhum. Minha reputação limpa é absolutamente tudo que eu tenho nessa vida difícil. Deveria ter pensado nisso tudo antes de agir dessa forma. A resposta automática de Ricardo foi dura, sem absolutamente nenhum espaço para dúvida ou negociação. Eu não roubei nada absolutamente. A voz de Silvia saiu muito mais alta e firme do que ela pretendia originalmente, carregada de uma dor tão profunda que era quase física e palpável. Ela nunca tinha gritado naquela casa. Nunca, em 5 anos e meio completos trabalhando ali. Sempre foi a funcionária perfeitamente silenciosa, educada que baixava a cabeça submissamente e respondia sim, senhor, para absolutamente tudo sem questionar. Ricardo deu um passo instintivo para trás, genuinamente surpreso com a reação emocional intensa. Por uma fração de segundo brevíssima, apenas uma fração, algo profundo nele hesitou fortemente. Algo nele reconheceu que aquela reação não era exatamente de alguém culpado tentando se safar. Era claramente de alguém desesperado, de alguém sendo destruído completamente injustamente. Mas então, seus olhos caíram novamente na caixinha de veludo verde sobre a mesa e todas as memórias dolorosas de Juliana voltaram como uma avalanche emocional devastadora. Aquele bracelete tinha sido o presente de aniversário de casamento. O último presente que ele tinha dado a ela pessoalmente antes do acidente fatal. Era absolutamente tudo que restava fisicamente do amor profundo que eles tinham compartilhado intensamente. Você tem exatamente 10 minutos para sair completamente da minha casa, Silvia. Se ainda estiver aqui depois disso, eu ligo imediatamente para a polícia e faço um boletim de ocorrência formal completo. Está entendendo perfeitamente o que estou dizendo? Seu Ricardo, o senhor não pode realmente fazer isso comigo. Por favor, seja razoável. 10 minutos. Apenas 10. Silvia sentiu as pernas falharem completamente. O mundo começou a girar violentamente, as bordas da visão escurecendo progressivamente. 5 anos e meio acordando religiosamente às 5 da manhã para pegar 2 ônibus lotados e chegar pontualmente. 5 anos e meio limpando meticulosamente cada canto daquela residência enorme, cuidando de cada detalhe, como se fosse sua própria casa. 5 anos e meio amando aquele menino, como se fosse seu próprio neto. Posso pelo menos me despedir adequadamente do Lucas? A pergunta saiu como um sussurro quebrado e doloroso. Não pode. Ricardo virou as costas rigidamente, não conseguindo mais olhar para ela diretamente. As mãos tremendo, não apenas de raiva, mas de algo mais complexo, algo que ele não queria absolutamente nomear. Você não chega perto do meu filho nunca mais na vida. Entendeu perfeitamente? Nunca mais. Vera, certifique-se de que ela saia imediatamente e não leve absolutamente nada além da própria bolsa. Sim, seu Ricardo. Vera deu um passo firme em direção a Silvia. E não havia absolutamente nada de gentil em seus movimentos calculados. Era claramente a postura de alguém que acabara de ganhar uma batalha importante, de alguém que acabara de eliminar definitivamente uma ameaça percebida. Vamos, e Silvia, o seu Ricardo foi muito claro nas instruções. Silvia pegou sua bolsa surrada com as mãos, ainda tremendo incontrolavelmente. As lágrimas embaçavam completamente sua visão agora. Ela olhou uma última vez dolorosa para a escadaria de mármore,
que levava ao andar de cima, para o corredor onde ficava o quarto de Lucas, esperando, rezando desesperadamente para que o menino aparecesse subitamente, para que pudesse ao menos dizer adeus, explicar que não estava abandonando ele voluntariamente, que estava sendo forçada a ir embora injustamente. Mas Lucas estava lá em cima no quarto brincando com Renata, a babá Cara que mal prestava atenção genuína nele, completamente alheio ao fato de que a pessoa que mais amava no mundo inteiro estava sendo expulsa da casa naquele exato momento. Vamos logo, Silvia. Não faça isso mais difícil e dramático do que já está sendo. Vera praticamente a empurrou fisicamente em direção à porta de serviço, aquela porta estreita, por onde Silvia entrava todos os dias há 5 anos e meio. Aquela porta que agora seria a última coisa que veria daquela casa para sempre. Foi exatamente quando o grito de Ricardo cortou o ar como uma lâmina afiada. Você está despedida definitivamente. As palavras eram uma sentença final, definitiva, sem absolutamente nenhuma possibilidade de apelo ou negociação. Silvia sentiu as pernas finalmente cederem completamente. Segurou-se desesperadamente no batente da porta de serviço com as últimas forças que tinha, a visão completamente escura nas bordas agora. Tudo que ela tinha construído dolorosamente, toda a dignidade que tinha mantido cuidadosamente ao longo de décadas de trabalho duro, destruído irreversivelmente em minutos por algo que ela não tinha feito. Ricardo estava de costas para ela agora, as mãos apoiadas pesadamente na bancada fria da cozinha, a cabeça baixa. Ele não queria ver o rosto dela, não queria ver as lágrimas escorrendo, porque se visse claramente, talvez duvidasse da acusação. E ele não podia se permitir duvidar agora. A evidência estava ali exposta, clara, inegável, dentro da bolsa dela. Vera já tinha a mão firme na maçaneta da porta de serviço, prestes a literalmente empurrar Silvia para fora fisicamente, quando aconteceu o impensável. Não, não, papai. Você não pode fazer isso. A voz aguda de Lucas atravessou a residência inteira, aguda, desesperada, carregando uma angústia profunda que não deveria existir em uma criança tão pequena e inocente. Você não pode mandar a tia Silvinha embora. Não pode fazer isso com ela. Todo mundo congelou instantaneamente no lugar. Ricardo virou a cabeça tão bruscamente que sentiu uma fisgada dolorosa no pescoço. Vera parou com a mão ainda na maçaneta metálica, os dedos apertando o metal com tanta força que os nós dos dedos ficaram completamente brancos. Silvia soluçou alto, um som que era metade alívio momentâneo e metade desespero renovado. Lucas apareceu subitamente no topo da escadaria principal. O rostinho redondo estava vermelho de tanto chorar intensamente, manchado de lágrimas recentes e outras que ainda escorriam continuamente. Os cabelos castanhos estavam completamente bagunçados, como se ele tivesse passado as mãozinhas nervosamente várias vezes. Ele ainda usava o conjunto verde, com estrelinhas douradas que Silvia tinha escolhido cuidadosamente para ele naquela manhã. Aquele que o menino disse que era seu favorito absoluto porque as estrelinhas brilhavam quando pegava luz. E nas mãozinhas pequenas, seguras contra o peito com tanta força que o papel estava todo amassado, estava uma folha. Lucas, eu mandei você ficar no quarto brincando. A voz de Ricardo tentou soar firme e autoritária, mas havia uma rachadura evidente ali, algo quebrando por baixo da superfície controlada. Você não pode fazer isso com ela. O menino começou a descer as escadas rapidamente, tropeçando nos próprios pés na pressa, e Silvia deu um passo instintivo para a frente, pronta para amparar caso ele caísse, mesmo estando no meio de ser expulsa, mesmo estando no meio de ter sua vida destruída completamente. A tia Silvinha é boa. Ela nunca fez nada de errado nunca. Lucas chegou ao pé da escada e correu direto para Silvia, jogando-se contra as pernas dela e abraçando com toda a força que seus bracinhos magros conseguiam reunir. Eu amo a tia Silvinha mais que tudo no mundo. Você não pode mandar ela embora, não pode. Ricardo sentiu algo se contrair dolorosamente no peito, algo que ele não sentia há muito tempo. Ver o filho naquele estado de desespero era como levar um soco direto no estômago. Tirava literalmente o ar dos pulmões. Mas o que viria a seguir, o que estava naquele papel amassado que Lucas segurava, ia transformar esse desconforto em algo muito, muito pior
e mais doloroso. Lucas, solta a tia Silvinha agora mesmo. Ricardo tentou soar firme e paternal, mas a voz saiu mais fraca, mais hesitante do que ele queria. Não vou soltar nunca. Se ela for embora, eu vou junto com ela. O menino apertou ainda mais as perninhas ao redor de Sílvia, enterrando o rostinho no uniforme azul marinho da empregada doméstica, deixando manchas úmidas de lágrimas no tecido limpo. Sílvia se ajoelhou ali mesmo com as pernas bambas, mesmo sentindo que poderia desmaiar a qualquer segundo. Segurou delicadamente o rostinho de Lucas entre as mãos calejadas, mãos que tinham limpado aquela casa por 5 anos e meio, mãos que tinham cuidado daquela criança com mais amor do que muitas mães biológicas conseguem demonstrar genuinamente. Meu príncipe, escuta a tia com atenção. Você precisa ficar aqui com seu papai. Ele te ama muito, muito mesmo. Mas eu quero você aqui comigo. Os soluços de Lucas eram de partir qualquer coração que ainda tivesse alguma humanidade. Você não pode ir embora para sempre. Você não pode me deixar sozinho aqui. Lucas, chega dessa cena dramática agora. Ricardo deu um passo firme à frente, mas parou imediatamente quando viu o filho recuar instintivamente, se encolher, como se tivesse medo dele. Medo genuíno. Seu próprio filho estava demonstrando medo dele. Amor, o papai não está brigando com você especificamente. A voz dele ficou mais suave, tentando alcançá-lo através do medo. Mas a tia Silvinha precisa ir embora, infelizmente. É complicado demais. Você não vai entender agora. Por quê? Lucas se virou completamente para ele, os olhos inchados, mas desafiadores. Ela não fez nada de errado. Eu sei que não fez. Ela nunca faz nada errado, nunca. Foi então que Lucas se lembrou do papel que ainda segurava firmemente. Com as mãozinhas trêmulas, ele desamassou a folha o máximo que conseguiu e estendeu para o pai. Olha, papai, olha o que eu fiz hoje na escola. A professora mandou mostrar para você, é muito importante. Ricardo hesitou claramente. Aquele não era absolutamente o momento para desenhos escolares, para atividades infantis sem importância. Mas algo no olhar suplicante de Lucas, algo na urgência com que ele estendia aquele papel amassado, fez com que ele pegasse relutantemente. Era apenas um desenho infantil feito com lápis de cera, nada de especial à primeira vista. O que poderia ter de tão importante assim? Mas quando seus olhos realmente focaram na imagem, quando seu cérebro processou o que estava vendo, o mundo literalmente parou de girar. Ali, desenhadas com traços desajeitados, mas cheios de amor absoluto, estavam duas figuras de mãos dadas. Uma figura alta, usando algo que claramente era um uniforme azul, com um sorriso enorme desenhado no rosto. Outra figura pequena, usando um conjunto verde, também sorrindo de orelha a orelha. E embaixo, com letras tortas que a professora obviamente tinha ajudado a formar, estava escrito: Eu e minha mãe do coração no zoológico, minha mãe do coração. Ricardo leu as palavras uma vez, leu de novo, e de novo, compulsivamente. A voz que saiu da garganta dele era apenas um sussurro rouco, irreconhecível. É a tia Silvinha, papai. Lucas disse com aquela inocência brutal que só crianças têm, aquela honestidade devastadora que não entende absolutamente o peso das próprias palavras. Ela é minha mãe do coração. Mas e o papai? Ricardo virou o papel de todos os lados procurando desesperadamente. Cadê o papai aqui no desenho, Lucas? O menino baixou os olhos, brincando nervosamente com a bainha do conjunto verde. Quando respondeu, a sinceridade na voz foi como uma faca atravessando diretamente o coração de Ricardo. Você nunca está, papai. O silêncio que se seguiu foi absolutamente ensurdecedor. Vera desviou o olhar rapidamente, claramente desconfortável. Sílvia tampou a boca com a mão para não chorar mais alto do que já estava chorando. E Ricardo simplesmente ficou ali parado, segurando aquele papel, sentindo cada palavra do filho queimar como ácido nas entranhas. Como assim eu nunca estou? A pergunta saiu automática, defensiva. Eu moro aqui, Lucas, estou aqui todos os dias. Mas você só fica no escritório. O menino falou sem nenhum rancor, apenas constatando um fato óbvio. Ou viajando, ou dormindo. Você nunca brinca comigo de verdade. Nunca me leva no parque. Nunca lê história antes de dormir. Ricardo abriu a boca para protestar, para dizer que isso não era verdade, mas as palavras morreram antes de sair.
porque era verdade. Era absolutamente verdade. A tia Silvinha que faz tudo isso. Lucas continuou. E cada palavra era uma acusação não intencional, mas devastadora. Ela que me leva no zoológico todo domingo. Ela que brinca de massinha comigo. Ela que faz meu lanche do jeito que eu gosto. Ela que canta as músicas que eu peço. Ela que fica comigo quando eu tenho pesadelo. Ricardo olhou para Sílvia. Realmente olhou para ela pela primeira vez em 5 anos e meio. Não a empregada doméstica invisível que passava pano no chão. Não a funcionária que ele pagava e esquecia. Mas a mulher que tinha criado seu filho enquanto ele fingia que trabalhar 20 horas por dia era ser bom pai. Foi então que ele notou algo que não tinha visto antes. Um envelope pequeno, transparente, grudado com fita adesiva no verso do desenho. Com mãos que tremiam visivelmente agora, ele arrancou o envelope e o abriu. Dentro havia um bilhete, manuscrito em letra caprichada de professora. Senhor Ricardo Mendes, preciso urgentemente conversar com o senhor sobre Lucas. Na atividade de hoje, pedi que as crianças desenhassem minha família. Todas as crianças desenharam pai, mãe, irmãos, avós. Lucas desenhou apenas ele e a pessoa que chama de tia Silvinha. Quando perguntei sobre o papai, ele disse, e cito textualmente, ele mora na casa, mas não está presente. Isso tem se repetido em outras atividades ao longo do semestre. Por favor, precisamos conversar com urgência. Atenciosamente, professora Ana Paula Costa. As letras começaram a borrar na frente dos olhos de Ricardo. Ele piscou várias vezes, mas não eram as letras que estavam borrando. Eram seus próprios olhos enchendo de lágrimas que ele não derramava há 5 anos, desde o funeral de Juliana. Mora na casa, mas não está presente. Ele leu de novo, e de novo, como se repetir as palavras pudesse fazê-las significar outra coisa, qualquer outra coisa que não aquela verdade brutal. Papai, você tá bravo comigo? A vozinha de Lucas estava pequena agora, assustada. Não, filho, o papai não está bravo com você. A voz de Ricardo saiu rouca, quebrada. Ele se ajoelhou ali mesmo no chão da cozinha, ficando na altura dele. Quando você começou a chamar a tia Silvinha de mãe do coração? Lucas pensou por um momento, o dedinho no queixo. Não sei, acho que sempre foi assim. Desde que eu me lembro, ela tá aqui. Ela cuida de mim de verdade. E na escola, quando a professora pergunta sobre sua família, o que você fala? Lucas ficou em silêncio por um momento, como se soubesse que a resposta ia magoar, mas não pudesse mentir. Eu falo da tia Silvinha. Falo que você é importante, que você trabalha muito, mas ele parou procurando as palavras certas. Você não tá aqui de verdade, papai. Você tá, mas não tá. Cada palavra era um tijolo sendo colocado no muro que Ricardo tinha construído entre ele e o filho, sem perceber. Um muro feito de reuniões importantes, viagens de negócios, ligações que não podiam esperar, mensagens que precisavam ser respondidas imediatamente. Antes de continuar, me conta nos comentários. Você já percebeu que estava perdendo momentos importantes da vida de quem você ama por causa do trabalho? Já teve que escolher entre estar presente ou estar bem-sucedido? E se essa história está mexendo com você, deixa seu like, porque o que vem a seguir vai te fazer repensar muita coisa. Mas havia algo mais naquele envelope. Ricardo viu outro papel dobrado no fundo. Ele o puxou com dedos trêmulos e o desdobrou. Era uma lista detalhada, manuscrita pela mesma professora Ana Paula, com data de 6 semanas atrás. O título no topo dizia Momentos importantes mencionados por Lucas, responsável presente. Ricardo começou a ler em voz alta, sem nem perceber que estava fazendo isso, sua voz ficando progressivamente mais quebrada a cada linha. Primeiro dia de aula sem chorar, tia Silvinha presente. Aprendeu a andar de bicicleta sem rodinhas, tia Silvinha ensinou. Primeira consulta no dentista, tia Silvinha acompanhou. Caiu do escorregador e ralou o joelho. Tia Silvinha cuidou do machucado. Pesadelos noturnos recorrentes, tia Silvinha acalmou todas as vezes. Apresentação do Dia das Mães na escola, tia Silvinha compareceu. Cada linha era uma punhalada. Cada item representava um momento que ele tinha perdido. Não por acidente, não por azar, mas porque tinha feito escolhas conscientes de que outras coisas eram mais importantes. Seu Ricardo, eu posso explicar. Sílvia tentou falar,
Mas a voz estava tão embargada que mal saía. O senhor não precisa dizer nada, Silvia. Ricardo interrompeu, ainda olhando para aquela lista maldita. Sou eu que preciso dizer. Sou eu que preciso explicar. Ele continuou lendo, a voz cada vez mais baixa. Comidas favoritas preparadas em casa. Tia Silvinha conhece todas. Músicas preferidas para dormir. Tia Silvinha sabe de cor. Histórias inventadas personalizadas. Tia Silvinha cria todas as noites. Reunião de pais trimestral. Compareceu. Ninguém. Aquela última linha o atingiu como um tiro. Ele parou de ler, olhou para cima. Eu não fui na reunião de pais? Quando foi isso? Vera mudou o peso de um pé para o outro, claramente desconfortável agora. Eu avisei o senhor 4 vezes, seu Ricardo. Mas o senhor tinha aquela apresentação importantíssima para os investidores de São Paulo. Disse que não podia faltar de jeito nenhum. Ricardo se virou lentamente para Silvia. Por que você não foi? Eu sou a empregada doméstica, seu Ricardo. Silvia disse com a voz tremendo. Não achei que fosse meu lugar ir numa reunião de pais. A Renata ia, mas ela desmarcou no último minuto, algum compromisso pessoal urgente. A professora esperou 1 hora inteira. Lucas foi o único menino da turma toda sem nenhum responsável presente. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Ricardo olhou para o filho, aquele menininho de 5 anos que estava aprendendo, tão cedo, que não era prioridade para o único pai que tinha. Amor, o papai não sabia disso. Se soubesse, teria ido. Eu sei, papai. Lucas falou com aquela aceitação triste que crianças desenvolvem quando aprendem dolorosamente cedo que não são a coisa mais importante na vida dos adultos. A tia Silvinha disse que você é muito importante, que você trabalha muito para dar uma vida boa para mim. Mas eu queria que você tivesse ido naquele dia. A Beatriz disse que o pai dela é médico e trabalha em hospital todos os dias, mas ele foi na reunião. O Tiago disse que a mãe dele trabalha em 2 empregos e ela também conseguiu ir. Cada palavra era um tijolo adicional naquele muro. Cada comparação era uma prova concreta de que ele tinha falhado espetacularmente como pai. E do outro lado desse muro que ele tinha construído, quem estava lá? Silvia. A mulher que ele pagava menos de 3.000 reais para limpar a casa, mas que tinha assumido o papel mais importante que existe, o papel que deveria ser dele. Silvia. Ricardo se virou completamente para ela agora, e pela primeira vez em 5 anos e meio inteiros, realmente a viu. Não como a funcionária que passava despercebida, não como a empregada doméstica que fazia parte da mobília, mas como a mulher que tinha criado seu filho com mais amor e dedicação do que ele tinha demonstrado. Por que você nunca me disse nada sobre isso? Dizer o que exatamente, seu Ricardo? Silvia enxugou as lágrimas com as costas das mãos, deixando marcas no rosto. Que o senhor não tem tempo para o próprio filho, que passa 20 horas no escritório e mal conhece o menino que mora na mesma casa? Não era meu lugar dizer essas coisas. Eu sou só a empregada doméstica. Só a empregada? A voz de Lucas subiu, indignada de uma forma que era quase cômica se não fosse tão trágica. A tia Silvinha não é só nada. Ela é minha pessoa favorita no mundo inteiro. O menino continuou. E Ricardo percebeu que ele tinha mais a dizer. Muito mais. Ela sabe que eu não gosto de espinafre, mas como se for cortado em formato de coração. Ela sabe que eu tenho medo de trovão e fica comigo no quarto até passar. Ela sabe que eu gosto da história do Batman porque acho ele corajoso. Ela sabe que eu choro quando vejo gato na rua porque quero ter um. Ela sabe que minha cor favorita mudou de verde para roxo mês passado. Ricardo não sabia de nenhuma dessas coisas. Nenhuma. Ele não sabia que o filho tinha medo de trovão. Não sabia qual era sua história favorita. Não sabia que ele queria um gato. Não fazia a menor ideia de que a cor favorita tinha mudado. E sabe o que mais, papai? Lucas continuou. E Ricardo não tinha certeza se queria ouvir, mas sabia que precisava. Na escola, quando a professora pergunta quem a gente ama mais no mundo, eu sempre falo da tia Silvinha primeiro. Depois eu falo de você, mas a voz dele ficou pequena, hesitante. Mas você é tipo aquele super-herói que só aparece quando tem problema muito grande. A tia Silvinha tá aqui todo santo dia. Vera pigarreou, claramente querendo sair daquela situação desconfortável. Seu Ricardo, talvez devêssemos encerrar isso aqui. A Silvia precisa ir e a situação já está muito cala a boca, Vera.
Ricardo falou sem tirar os olhos de Sílvia, e todo mundo na cozinha pulou com a rispidez. Só fica quieta por um minuto. Ele olhou de novo para aquela lista maldita na mão, para todos aqueles momentos que ele tinha perdido. Tantas primeiras vezes, tantos momentos importantes, e ele não estava em nenhum, zero. Mas Sílvia estava em absolutamente todos. A mulher que ele acabara de demitir, a mulher que acabara de acusar de roubo, a mulher que estava prestes a expulsar de casa sem referências, era a pessoa que amava seu filho mais do que ele demonstrava amar, mais do que ele sabia amar. Você ensinou meu filho a andar de bicicleta. Não foi uma pergunta, foi uma constatação dolorosa, um reconhecimento tardio demais. Sim, seu Ricardo. No parque municipal, naquele domingo que fazia muito sol, mas ventava forte. Ele tentou 22 vezes antes de conseguir fazer o equilíbrio sozinho, mas não desistiu. É um menino determinado, e eu não estava lá. O senhor estava em Florianópolis, naquela negociação com investidores sobre o projeto de condomínio residencial. Ricardo nem lembrava direito daquela viagem, mas lembrava perfeitamente do contrato que fechou. 12 milhões de reais. Na época, achou que era o dia mais importante do mês. Agora percebia que tinha trocado esse dia pela memória de ver o filho aprendendo algo importante, pela fotografia mental de seu sorriso quando conseguiu pela primeira vez, pelo abraço orgulhoso que ele teria dado nele. Papai. Lucas puxou a manga da camisa social dele, aquela camisa cara importada que custava mais do que o salário mensal de Sílvia. Você não vai mandar a tia Silvinha embora, né? Por favor? Eu prometo que vou ser bom para sempre. Vou comer toda a comida. Vou dormir cedo, vou fazer tudo certinho, mas não manda ela embora. Ricardo olhou para o bracelete de ouro branco ainda na mesa, olhou para Sílvia, olhou para o filho e então olhou para Vera. Que algo naquele olhar de Vera, algo no jeito como ela desviou os olhos rápido demais, fez um alarme soar na cabeça dele. Lucas, vai para o seu quarto só um minutinho. O papai precisa conversar com a tia Silvinha. Mas Ricardo disse isso de um jeito completamente diferente agora. Sua voz estava suave, quase gentil. E ninguém vai embora ainda, tá bom, príncipe? Eu prometo. Ele se ajoelhou novamente e secou as lágrimas do rostinho do filho com o polegar. Lucas olhou para Sílvia, que acenou encorajadoramente, ainda com o rosto manchado de lágrimas, mas tentando ser forte pelo menino. Só então Lucas concordou em subir as escadas, olhando para trás a cada 3 degraus. Quando ele finalmente sumiu no corredor do andar de cima, Ricardo se virou para Sílvia. E o que saiu da boca dele não foi raiva. Foi algo muito mais complexo. Me conta tudo, Sílvia, desde o começo. Não sobre hoje, não sobre esse bracelete. Me conta sobre meu filho. Sobre como eu falhei tanto que nem percebi. Sílvia enxugou o rosto mais uma vez e respirou fundo. Era agora ou nunca. Pela primeira vez em 5 anos e meio, ela ia falar verdades que sempre engoliu, sempre guardou, sempre manteve trancadas porque não era seu lugar falar. A dona Juliana morreu quando Lucas tinha 8 meses de idade. Sílvia começou, a voz tremendo, mas firme. O senhor contratou a Renata como babá oficial, pagou todos aqueles cursos caros, todas aquelas certificações internacionais. Mas o senhor também mergulhou no trabalho. Acho que era a forma de lidar com a dor da perda, com o vazio. Ricardo assentiu lentamente, a garganta apertada demais para falar. Era verdade. Depois que Juliana morreu, ele trabalhou 100, 110 horas por semana. Dizia para si mesmo que era pelo filho, para garantir o futuro dele. Mas era mentira. Era para não pensar, para não sentir. Nos primeiros meses, a Renata realmente cuidava bem. Sílvia continuou, mas depois de um tempo, ela começou a relaxar. Chegava atrasada, saía mais cedo, ficava no celular o tempo todo quando estava aqui. Uma vez, deixou o Lucas chorando no berço por mais de 2 horas porque estava assistindo série no quarto. Tinha fone de ouvido e nem ouviu o bebê chamando. Eu estava limpando o corredor, ouvi o choro. Entrei no quarto e o Lucas estava com a fralda tão suja que tinha assado a pele toda. Tinha feridas, seu Ricardo. Feridas que levaram dias para sarar. Ricardo sentiu o sangue gelar. Por que você nunca me contou? Eu tentei, seu Ricardo. Uma vez, quando a situação estava ficando grave demais para ignorar. Sílvia olhou para ele com uma tristeza profunda nos olhos. O senhor estava estressado com alguma questão legal. Disse que eu deveria me concentrar no meu trabalho
e não me meter em assuntos que não eram da minha conta. Disse que tinha contratado profissionais qualificados para cuidar do Lucas e que eu deveria confiar neles. As palavras eram duras, mas verdadeiras. Ricardo lembrava vagamente dessa conversa agora. Tinha sido curto com ela, ríspido até. Estava com dor de cabeça. Tinha acabado de perder uma licitação importante. Não tinha paciência para ouvir reclamações sobre funcionários. Então você simplesmente assumiu. Foi uma afirmação, não uma pergunta. Eu não tinha escolha, seu Ricardo. Silvia permitiu que um pouco de emoção vazasse para a voz. Eu via aquele bebezinho precisando de alguém. Precisando de colo, de carinho, de atenção. E não conseguia simplesmente ignorar e continuar limpando. Então comecei a ajudar. Primeiro só quando a Renata não estava olhando. Depois virou rotina. Comecei a chegar mais cedo, antes das 7. A sair mais tarde, às vezes 10, 11 da noite. Mesmo que meu expediente oficial fosse até às 6. E eu nunca percebi. Ricardo falou para si mesmo tanto quanto para ela. Nunca. Você estava ocupado construindo um império, seu Ricardo. Silvia disse sem julgamento, apenas constatando um fato. E eu estava ocupada criando seu filho. Aquelas palavras atingiram como um soco. Vera estava extremamente quieta no canto. E Ricardo de repente se lembrou de que ela ainda estava ali. Virou-se lentamente para ela, e algo no olhar dele fez a governanta recuar um passo involuntariamente. Vera. Sim, seu Ricardo. A voz dela estava diferente agora, menos confiante, quase assustada. Você sabia disso tudo? Sobre a Renata não fazer o trabalho dela direito? Sobre a Silvia assumindo as responsabilidades? Vera abriu a boca, fechou, abriu de novo. Eu bem, todos os funcionários sabiam, seu Ricardo. Era meio que um segredo aberto. E você não achou que deveria me informar? Que meu filho estava sendo negligenciado pela babá que eu pagava R$ 8.500 por mês? O senhor não gostava de ser incomodado com detalhes da casa. A voz dela estava fina agora, defensiva. O senhor sempre dizia que contratou uma governanta justamente para não ter que se preocupar com essas coisas. Ricardo deu um passo em direção a ela, e Vera recuou mais. Meu filho sendo levado ao pronto-socorro às 3 da manhã. É detalhe doméstico? Uma criança indo sozinha para a reunião de pais, enquanto eu estou fechando negócios, é detalhe doméstico? A babá, fingindo que trabalha enquanto a empregada doméstica faz o serviço dela, é detalhe doméstico? Eu não sabia que era tão grave assim. Vera tentou se defender, mas a voz estava fraca. Você sabia que a Renata não fazia o trabalho direito? Não era pergunta. Você sabia que a Silvia estava criando meu filho? Você sabia tudo e escolheu não me contar. Por quê? Vera não respondeu. Não precisava. A resposta estava no silêncio, na forma como desviava o olhar, na postura defensiva. Ela sabia porque não se importava o suficiente. Ou pior, porque viu alguma vantagem pessoal em manter o status quo. E hoje, Ricardo continuou, sua voz ficando perigosamente baixa, aquele tom que usava quando estava prestes a destruir alguém em uma negociação. Hoje de manhã, quando você sugeriu revistar as bolsas dos funcionários, foi muito específica. Disse, vamos verificar as bolsas. Não disse, vamos procurar pela residência. Não disse, vamos perguntar se alguém viu alguma coisa. Foi direta nas bolsas. Por quê? Eu apenas achei prudente verificar. Vera estava pálida agora, a voz tremendo ligeiramente. Você foi muito específica, Vera. Ricardo deu outro passo na direção dela, como se soubesse exatamente onde procurar. Como se soubesse exatamente o que íamos encontrar. Os olhos dela se arregalaram minimamente. Não foi muito, mas foi o suficiente. Senhor, o senhor está sugerindo que eu... Onde você estava hoje de manhã? Ricardo perguntou abruptamente. Antes do almoço, depois da minha reunião com os investidores de Brasília, eu estava fazendo minhas rondas normais. Vera tentou soar profissional, controlada, supervisionando o trabalho da equipe. Você passou pelo meu home office. Não era uma pergunta. Foi quando ainda estava em reunião. Entrou dizendo que era urgente. Eu pensei que tivesse acontecido alguma emergência, mas você só pegou a bandeja de café que eu nem tinha tocado ainda e saiu. Por que fez isso? Eu vi que a reunião estava terminando e quis ser eficiente. Mentira. A voz de Silvia cortou o ar, surpreendendo a todos. Ela tinha ficado quieta até agora, processando tudo, mas algo tinha clicado na cabeça dela.
Eu estava na cozinha a manhã inteira, dona Vera, preparando o almoço especial que o seu Ricardo pediu para os investidores. A senhora não apareceu na cozinha até quase meio-dia. Vera ficou ainda mais pálida, se é que isso era possível. As câmeras de segurança. Ricardo disse de repente, como se tivesse tido uma revelação. Tem câmeras em toda a residência. No meu home office, nos corredores, no porão. Senhor Ricardo, eu não acho que seja necessário verificar. Tem câmeras, Vera. Ricardo estava quase gritando agora. E eu vou revisar cada segundo da gravação de hoje, de ontem, da semana inteira se for preciso. Isso é absurdo. Vera tentou soar indignada, mas a voz estava alta demais, desesperada demais. O senhor está me acusando sem nenhuma prova real, apenas porque ela cuspiu a palavra. Apontando para Sílvia, essa empregada doméstica inventou uma história para se salvar. A prova estava na bolsa dela. Prova que apareceu convenientemente depois que você sugeriu procurar. Ricardo estava vendo tudo claro agora, como se alguém tivesse finalmente acendido a luz num quarto escuro. Você queria se livrar dela, não era? Porque o Lucas gosta mais dela do que de você. Porque a Sílvia tem algo que você nunca vai ter. Não importa quantos cursos faça, quantos diplomas pendure na parede. E o que seria isso? Vera praticamente cuspiu as palavras, toda a compostura profissional evaporada, deixando apenas raiva e humilhação. O amor do meu filho. A verdade ficou pendurada no ar como uma acusação irreversível. E dessa vez, Vera não tinha resposta, porque era verdade. Era absoluta e inegavelmente verdade. Eu trabalho nesta casa há 2 anos e meio. Vera finalmente explodiu, todas as emoções contidas jorrando de uma vez. Eu coordeno 6 funcionários. Eu mantenho esta residência funcionando como um relógio suíço. Eu garanto que tudo esteja sempre perfeito, sempre impecável. Que essa mulher aparece, uma simples empregada doméstica com ensino médio incompleto, ultrapassa todas as hierarquias, faz coisas que não são da função dela, e ainda é tratada como se fosse especial, como se fosse importante. Então foi por isso. Sílvia sussurrou, as peças finalmente se encaixando na cabeça dela também. Você colocou o bracelete na minha bolsa. Foi você. Eu não fiz nada. Vera gritou, mas a negativa saiu fraca demais, desesperada demais, culpada demais. Ricardo pegou o celular do bolso. Então você não se importa se eu ligar agora para a segurança do prédio e pedir as gravações completas do dia. Não só de hoje, mas da semana inteira. Vamos ver você entrando e saindo de cada cômodo. Vamos ver exatamente onde você esteve e o que fez. Senhor Ricardo, por favor. Vera estendeu as mãos como se pudesse fisicamente impedir ele de fazer a ligação. Vamos conversar com calma. Vamos pensar bem antes de tomar decisões precipitadas. Ricardo já estava discando. O dedo pairou sobre o botão de chamada. Me dá um motivo, apenas um, para eu não fazer essa ligação agora. Vera olhou para Sílvia com ódio puro, depois para o chão. Seus ombros caíram em derrota total. Quando finalmente falou, a voz estava quebrada, vazia. Foi eu. Eu coloquei o bracelete na bolsa dela. Mesmo esperando a confissão, mesmo sabendo no fundo que era isso que tinha acontecido, ouvir as palavras em voz alta foi como ser atingido por um raio. Sílvia levou a mão ao peito, soluçando alto. 5 anos e meio de trabalho honesto, de dedicação absoluta, quase destruídos por pura inveja. Por quê? Ricardo perguntou, e genuinamente não conseguia compreender. Por que fazer uma coisa dessas com alguém inocente? Porque eu estou cansada. Vera explodiu pela segunda vez, mas agora com lágrimas escorrendo pelo rosto. Cansada de ser invisível. Cansada de trabalhar mais horas que qualquer pessoa nesta casa e não receber nenhum obrigado genuíno. Eu faço tudo funcionar aqui. Tudo. E quem recebe o amor? Quem o Lucas procura quando está triste? A empregada doméstica. Sempre ela. Nunca eu. Então, você decidiu destruir a vida de uma pessoa inocente. Sílvia finalmente encontrou a voz, tremendo de indignação. Eu tenho uma filha na Universidade de Enfermagem, Dona Vera. Ela trabalha e estuda ao mesmo tempo para ajudar nas despesas. Tenho minha mãe com problemas graves de saúde que precisa de cuidados constantes. Ela nem lembra mais meu nome na maioria dos dias, mas eu sou tudo que ela tem. Se a polícia tivesse sido chamada, se meu nome tivesse sido manchado com acusação de roubo, minha vida inteira teria acabado.
Eu nunca mais conseguiria emprego em lugar nenhum. E você fez isso por ciúmes de uma criança de 5 anos. Eu sei. Vera soluçava abertamente agora, toda a postura profissional completamente destruída. Eu sei que foi horrível. Eu sei que foi imperdoável. Eu sei que não tenho desculpa. Mas eu estava desesperada. Eu via o jeito que ele olhava para você, Silvia. O jeito que ele sorria quando você chegava de manhã. Como os olhinhos dele brilhavam quando você prometia brincar com ele depois. E comigo? Comigo, ele é apenas educado, apenas tolerante. Como se eu fosse só mais uma funcionária, uma estranha na própria casa onde trabalho. Você é só mais uma funcionária. Ricardo disse com uma frieza brutal. Assim como a Silvia, assim como a Renata, assim como todos aqui. A diferença é que a Silvia não transformou o trabalho dela numa competição emocional com uma criança de 5 anos. Ela não tentou forçar afeto. Ela simplesmente amou meu filho de forma genuína, sem esperar nada em troca. E isso, Ricardo fez uma pausa. Isso é algo que não se pode forçar, não se pode comprar, não se pode manipular para existir. Eu sei. Vera enxugou o rosto com as mãos, borrando a maquiagem cara. E isso me deixava ainda mais furiosa, porque eu queria ser capaz de amar assim também. Queria sentir que importava para alguém além do meu trabalho. Mas a verdade é que eu não sei fazer isso. Não sei ser genuína assim. Tudo em mim é calculado, profissional, distante. E quando vi que uma simples empregada doméstica conseguia facilmente o que eu nunca conseguiria, eu simplesmente quebrei. Havia algo patético e humano naquela confissão, mas Ricardo não estava com paciência para a compaixão. Você ia deixar uma mulher inocente ser presa, ia destruir a vida dela completamente, ia arrancar do meu filho a única figura materna que ele conhece. Tudo isso porque você não consegue processar suas próprias inseguranças. Eu ia confessar. Vera tentou, desesperada. Antes da polícia chegar, eu ia confessar. Eu juro que ia. Você jura? Ricardo deu uma risada amarga. Você mentiu, armou, manipulou, e agora eu deveria acreditar que ia fazer a coisa certa no final? Desculpa se eu não consigo aceitar sua palavra neste momento. Vera não tinha mais nada a dizer. Ficou ali, derrotada, humilhada, exposta. Ricardo se aproximou dela e quando falou, cada palavra era uma sentença. Me conta uma coisa, Vera. As câmeras de segurança. Você sabia que elas gravam tudo, não sabia? Vera ficou ainda mais pálida, se isso era possível. Eu pensei que o senhor nunca fosse revisar. Nos 2 anos e meio que trabalho aqui, nunca vi o senhor olhar uma gravação sequer. Mas eu vou olhar agora, Ricardo garantiu. E vou ver você entrando no meu home office, pegando o bracelete, descendo para o porão, colocando na bolsa da Silvia. Cada movimento, cada segundo, tudo gravado, tudo documentado, tudo evidência. Senhor Ricardo, por favor, eu imploro. Você manchou a reputação de uma funcionária exemplar. Ricardo continuou, implacável. Causou sofrimento desnecessário para ela e para meu filho. Manipulou uma situação inteira para benefício próprio. E o pior de tudo, você fez isso enquanto meu filho estava nesta casa, enquanto ele via a pessoa que mais ama no mundo sendo humilhada e expulsa. Você está demitida. Agora, pega suas coisas e sai da minha casa. E se eu te ver perto desta propriedade de novo, por qualquer motivo, eu chamo a polícia e faço um boletim de ocorrência formal, por calúnia e difamação. Mas, seu Ricardo, eu preciso deste emprego. Vera estava chorando abertamente agora. Eu tenho contas a pagar, tenho responsabilidades. Você pensou nisso antes de armar para a Silvia? Ela também tem contas. Ela também tem responsabilidades. Mas você não pensou 2 vezes antes de tentar destruí-la, pensou? A resposta era evidente no silêncio. Vera tinha feito tudo sem pensar nas consequências para Silvia, sem se importar com o que aconteceria com ela, pensando apenas em si mesma, em sua própria dor, em seu próprio ciúme. E Vera, Ricardo chamou quando ela já estava se virando para sair, derrotada. Sim, senhor, eu vou revisar todas as gravações de segurança, não só de hoje, mas de todos os meses que você trabalhou aqui. Se eu descobrir que você fez qualquer outra coisa, qualquer outra manipulação, qualquer outro esquema, eu não vou só te demitir. Eu vou processar. Entendeu? Vera assentiu, sem forças para mais nada.
Subiu as escadas para pegar seus pertences. Os saltos que antes repicavam com confiança, agora apenas arrastando pesadamente. O silêncio que ficou depois que ela saiu foi denso, pesado. Sílvia ainda tremia, processando tudo o que tinha acabado de acontecer. Em questão de minutos, tinha ido de estar prestes a ser expulsa e ter a vida destruída para ser vingada e ver a verdadeira culpada ser exposta. Ricardo se virou para ela e, pela primeira vez, ela viu algo diferente em seus olhos. Não era o olhar distante do patrão. Era algo mais humano, mais vulnerável. Sílvia, ele começou, mas a voz falhou. Como pedir desculpas por algo assim? Como consertar 5 anos e meio de negligência, 5 anos e meio de não ver o que estava bem na frente dos olhos? O senhor não precisa dizer nada, seu Ricardo. Sílvia sussurrou, ainda segurando aquele caderninho com as anotações sobre Lucas. Eu entendo. O senhor confiou na pessoa que estava no cargo de confiança. É natural. Não, não é natural. E definitivamente não é desculpa. Ricardo deu um passo em direção a ela. Eu te acusei de roubo sem nem questionar, sem nem perguntar sua versão. 5 anos e meio, Sílvia. 5 anos e meio de você sendo uma funcionária impecável, de nunca dar um único motivo para desconfiança. E eu joguei tudo fora em 10 minutos porque Vera manipulou a situação. O senhor estava com raiva, seu Ricardo. O bracelete era da dona Juliana. Eu entendo que as emoções estavam à flor da pele. E mesmo assim não justifica. Ricardo insistiu, a voz carregada de arrependimento genuíno. Não justifica o jeito que eu te tratei. Não justifica as coisas que eu disse. Não justifica que eu ia te expulsar da casa sem nem te dar chance de se explicar. Você sempre foi exemplar comigo e eu retribuí com humilhação e acusações falsas. Ele fez uma pausa, respirou fundo. E o pior nem foi isso, Sílvia. O pior é que você esteve criando meu filho esse tempo todo e eu nem percebi. Ou pior ainda, eu percebi e escolhi ignorar porque era conveniente. As palavras eram cruas, honestas, dolorosas. Sílvia, você ganha quanto por mês? R$ 2.800, seu Ricardo. E uma cesta básica. 2.800. Ricardo repetiu. E a vergonha em sua voz era palpável. Eu pago mais para o jardineiro que vem 2 vezes por semana. Eu pago 3 vezes isso para a Renata, que mal olha para meu filho. E você que criou Lucas, que o ama, que é basicamente a mãe que ele não tem, você recebe R$ 2.800. Eu nunca reclamei do salário, seu Ricardo. Eu sei que você nunca reclamou. E de alguma forma, isso torna tudo ainda pior, porque significa que você não fez isso pelo dinheiro. Você fez porque realmente se importa com ele. Sílvia não conseguiu segurar mais. Começou a chorar de novo, mas dessa vez era um choro diferente. Não era mais desespero, não era mais medo. Era alívio misturado com 5 anos e meio de emoções guardadas finalmente sendo liberadas. Eu perdi um filho há 16 anos, seu Ricardo. Ela finalmente disse, a voz embargada. Leucemia. Tinha 6 anos de idade. Depois disso, tentei ter outros filhos, mas não consegui. Os médicos disseram que não seria mais possível. Eu fiz as pazes com isso. Aprendi a viver com a dor. Mas quando comecei a trabalhar aqui, quando vi o Lucas pela primeira vez tão pequeno, tão precisado de alguém, ele tinha 8 meses, mesma idade que meu Pedro tinha quando dei à luz, foi como se meu coração encontrasse um propósito de novo. Ricardo sentiu as pernas fraquejarem. Ele não sabia. 5 anos e meio trabalhando na casa dele, e ele não sabia absolutamente nada sobre a vida real daquela mulher. Não sabia que ela tinha perdido um filho. Não sabia da dor que ela carregava. Não sabia de nada, porque nunca perguntou, nunca se importou o suficiente para perguntar. Sílvia, eu não sabia. Eu não precisa dizer nada, seu Ricardo. Sílvia enxugou o rosto com a manga do uniforme. Eu sei que passei dos limites. Sei que uma empregada doméstica não deveria fazer o que eu fiz. Não deveria assumir responsabilidades que não eram minhas. Não deveria criar vínculos tão fortes com a criança da casa. Mas eu olhei para aquele bebê precisando de colo, precisando de carinho, de atenção, e eu simplesmente não consegui me afastar. Quando ele teve aquela febre altíssima há 8 meses, lembra? Sílvia continuou. A Renata tinha ido embora às 6, como sempre. O senhor estava em Curitiba numa feira de investimentos. Eu ia embora também, meu horário tinha acabado, mas quando passei pelo quarto dele para me despedir, vi que ele estava muito quente. Peguei ele no colo
e ele estava em brasa, seu Ricardo. 40 graus de febre. Eu liguei para a Renata, ela não atendeu. Liguei para o senhor, foi direto para a caixa postal, estava em reunião importante, não podia ser interrompido. Então eu fiz a única coisa que podia fazer. Peguei o Lucas e levei para o hospital. Que febre. Ricardo estava perdido. Quando foi isso? Há 8 meses. Abril do ano passado. A Renata te ligou no dia seguinte de manhã dizendo que estava tudo sob controle, que tinha sido só um resfriado leve. Não mencionou o hospital porque não queria que o senhor soubesse que não estava aqui quando aconteceu, que foi eu quem cuidou de tudo. Cada revelação era uma bomba explodindo. Ricardo pagava R$ 8.500 por mês para a Renata. E era Sílvia, recebendo menos de 3.000, quem levava o filho dele para o hospital no meio da noite. Fiquei acordada a noite inteira. Sílvia continuou, as memórias claramente ainda vívidas. A febre não baixava com remédio comum, os médicos ficaram preocupados. Fizeram exames de sangue, tomografia, tudo. Só cedeu de madrugada, quase 6 da manhã. Quando finalmente consegui trazer ele de volta para casa, o sol já estava nascendo. Ele dormiu o dia todo. A Renata chegou às 9 da manhã, viu o Lucas dormindo e simplesmente assumiu todo o crédito quando ligou para o senhor. Eu não sabia de nada disso. Ricardo estava em choque. Nada. Como eu não sabia? Porque você estava ocupado construindo um império, seu Ricardo. Sílvia disse sem julgamento, apenas constatando um fato. E está tudo bem. Eu não estou dizendo isso para te fazer sentir culpado. Estou dizendo porque você precisa entender que eu não fiz essas coisas esperando reconhecimento ou pagamento extra. Eu fiz porque aquele menininho precisava de alguém. E eu tinha um buraco no coração do formato exato dele. Ricardo não conseguia mais ficar em pé. Sentou-se pesadamente numa das cadeiras da cozinha, a cabeça nas mãos. 5 anos e meio. 5 anos e meio sendo um péssimo pai e nem percebendo. 5 anos e meio terceirizando o amor que deveria dar pessoalmente. 5 anos e meio pagando pessoas para fazerem seu trabalho enquanto fingia que estava sendo bom pai por dar uma vida confortável financeiramente. Me mostra, ele disse de repente levantando a cabeça. Me mostra tudo. Tudo que você faz por ele que eu não sei. Tudo que eu perdi. Sílvia hesitou, mas algo no olhar dele, algo genuíno e desesperado, a fez concordar. Ela foi até o armário embaixo da escada do porão e puxou uma caixa de sapatos velha, daquelas de tênis barato. Quando abriu, Ricardo viu que estava cheia de memórias. Papéis, desenhos, fotografias tiradas com um celular velho e impressas em papel comum. Esse aqui é o primeiro desenho que ele fez sozinho, sem nenhuma ajuda. Sílvia pegou um papel com rabiscos coloridos que mal formavam figuras reconhecíveis. Tem 6 meses. Ele disse que era eu e ele no zoológico, olhando os leões. Eu guardei. Ricardo pegou o desenho com mãos trêmulas. Era apenas rabiscos, mas seu filho tinha feito aquilo. Tinha pensado naquilo. Tinha criado aquilo. E ele nunca tinha visto. Essa aqui é a lista que ele fez do que queria no aniversário de 5 anos. Sílvia mostrou uma folha amarrotada com uma escrita infantil de quem estava apenas aprendendo. Escreveu sozinha, com a própria mão. Olha as letrinhas tortas. Ricardo leu. Bolo de chocolate, picolé de morango, tia Silvinha ficar junto. Ele pediu para você ficar no aniversário dele? Pediu. Mas eu expliquei que não podia, que era festa de família, que eu era funcionária e não seria apropriado. Ele chorou muito. No dia da festa, ele me ligou do celular da Renata. Eu atendi e ele disse, com aquela vozinha de bebê: Tia Silvinha, você está fazendo muita falta aqui. Tem muita gente, mas você não tá. Ricardo lembrava daquele aniversário. Tinha contratado uma empresa de eventos profissional. Buffet caríssimo, decoração temática de super-heróis, palhaços, mágicos. A festa inteira tinha custado quase R$ 30.000. E seu filho estava infeliz porque Sílvia não estava lá. Tem mais. Sílvia puxou um caderno pequeno daqueles de anotações baratos que vendem em papelaria. Eu anoto as coisas importantes para não esquecer. Para poder contar para ele quando crescer. Para ele saber que teve alguém que se importou o suficiente para registrar cada momento especial. Ricardo abriu o caderno e começou a ler. Cada página era uma anotação sobre Lucas, com data e detalhes. 22 de fevereiro. Lucas disse a primeira frase completa hoje.
Não foi mamã ou papá, foi tia Silvinha. Você é minha melhor amiga do mundo. Chorei. 10 de maio. Ensinei a tabuada do 3 para ele hoje. Conseguiu até o 3 vezes 8 sem errar. Quer ser veterinário quando crescer. 18 de julho. Ele me perguntou se podia me chamar de tia. Disse que sim, mas que o papai sempre seria o papai, que nada mudava isso. Ele concordou, mas disse que queria que eu fosse também da família dele. 12 de setembro. Lucas desenhou a família na escola hoje. Colocou a mãe dele no céu com asas de anjo. Disse que a mamãe está lá em cima olhando sempre. Disse também que acha que a mamãe mandou eu cuidar dele. Eu disse que acredito que sim. Ricardo não conseguia mais segurar. As lágrimas caíram no caderno, borrando a tinta da caneta azul barata. Silvia, eu. Ricardo fechou o caderno porque não conseguia mais ler. Eu não mereço um filho. Não mereço que você tenha feito tudo isso. Não mereço nada. O senhor merece uma segunda chance. Silvia disse baixinho. Todo mundo merece uma segunda chance. Especialmente quando finalmente acorda para a realidade e quer mudar de verdade. Ricardo olhou para ela e pela primeira vez viu quem ela realmente era. Não a funcionária invisível, não a empregada doméstica submissa, mas a mulher que tinha amado seu filho sem pedir nada em troca, a mulher que tinha enchido o buraco que ele tinha deixado, a mulher que tinha sido mais mãe em 5 anos e meio do que muitas mães biológicas são em uma vida inteira. Silvia Costa. Ele disse o nome completo dela pela primeira vez em 5 anos e meio. Eu te peço perdão. Perdão por ter te acusado injustamente. Perdão por ter te humilhado na frente de outras pessoas. Perdão por ter te tratado como invisível durante 5 anos e meio inteiros. Perdão por quase destruir sua vida por causa da inveja e manipulação de outra pessoa. E perdão principalmente por não ter visto, por não ter reconhecido, por não ter agradecido tudo que você fez pelo meu filho, quando eu não estava fazendo nada. Seu Ricardo, o senhor não precisa. Eu preciso sim. Ele a interrompeu. Preciso porque você merece ouvir isso. Merece ser reconhecida. Merece ser valorizada. E eu quero, não, eu preciso te fazer uma proposta. Não é uma proposta, na verdade. É um pedido. Um pedido de um pai que finalmente acordou para a realidade e quer consertar as coisas. Silvia segurou a respiração, sem saber o que esperar. Eu quero que você volte. Não como empregada doméstica, como cuidadora oficial do Lucas, com salário digno do trabalho que você realmente faz. R$8.500 por mês, carteira assinada com a função correta, plano de saúde para você e sua mãe, férias remuneradas, 13º, tudo que você sempre mereceu, mas eu nunca dei. Seu Ricardo, eu não sei o que dizer. Não diz nada ainda porque tem uma condição. Ele continuou, a voz firme agora. Eu também vou mudar. Vou reduzir minha carga de trabalho. Vou estar presente de verdade. Vou aprender a ser o pai que meu filho merece. E quero que você me ensine. Me ensine as coisas que ele gosta. Me ensine a conversar com ele sobre os sonhos dele. Me ensine a estar presente de verdade, não só fisicamente na mesma casa. Me ensine a ser uma fração do que você já é para ele. As lágrimas de Silvia caíam livremente agora, mas eram lágrimas diferentes. Não era mais desespero, não era mais medo. Era alívio, era validação, era o reconhecimento que ela nunca pediu, mas que secretamente, no fundo do coração, sempre desejou. Papai? A vozinha de Lucas ecoou do topo da escada. A tia Silvinha vai ficar? Vai, príncipe. Ricardo olhou para cima, para aquele menininho que era tudo que restava de Juliana, tudo que realmente importava na vida dele. A tia Silvinha vai ficar para sempre. Ele olhou para Silvia, que assentiu ainda chorando. Para sempre. 3 meses depois, a professora Ana Paula distribuía folhas em branco para a turma do jardim. Crianças, hoje vamos desenhar nossa família de novo. Usem todas as cores que quiserem, tá bom? Lucas pegou a caixa de lápis de cera com entusiasmo renovado. Desta vez, ele sabia exatamente o que desenhar, e não ia faltar absolutamente ninguém no desenho. Enquanto isso, na residência dos Mendes, as coisas estavam completamente diferentes. Ricardo estava na cozinha tentando fazer panquecas em formato de coração, como Silvia tinha pacientemente ensinado. Elas estavam saindo mais como manchas informes, mas ele estava tentando, e isso era o que importava. Seu Ricardo, deixa que eu termino.
Silvia entrou na cozinha vestindo um uniforme novo, não mais aquele azul marinho surrado de empregada doméstica, mas um conjunto confortável e digno de cuidadora oficial, com seu nome bordado no bolso. Não, eu vou conseguir. Ricardo estava concentrado, a testa franzida, tentando virar a panqueca sem desmanchar tudo. Lucas disse que adora panquecas de coração no café da manhã. Então vou aprender a fazer panquecas de coração, mesmo que eu queime a cozinha inteira tentando. Ele estava tão focado que nem percebeu quando borrou farinha no nariz. Silvia sorriu. Eram pequenas mudanças como essa que faziam toda a diferença no mundo. Ricardo agora saía do escritório às 5:30 da tarde, sem exceções. Reuniões depois desse horário eram automaticamente remarcadas ou recusadas. Ele jantava com Lucas todos os dias. Conversavam sobre a escola, sobre os amigos, sobre os sonhos dele. Ele lia histórias antes de dormir 5 vezes por semana agora, tentando alcançar Silvia, que ainda mantinha 2 dias. A propósito, seu Ricardo, chegou o recado da escola. Tem reunião de pais na terça-feira que vem. Já coloquei na sua agenda e na minha. Vamos juntos? Vamos. Ricardo virou-se para ela. E Silvia, já pedi 1000 vezes. Para de me chamar de seu Ricardo quando estamos só nós. É só Ricardo. Velhos hábitos são difíceis de quebrar. Ela deu de ombros, mas estava sorrindo genuinamente. O interfone tocou. Era a nova cuidadora auxiliar, Paula, uma moça de 23 anos que realmente adorava crianças e que Silvia estava treinando pessoalmente. A Renata tinha sido demitida no mesmo dia que Vera, com uma rescisão justa, mas sem negociações. Ricardo não tinha paciência para quem fingia trabalhar. Não quero ninguém aqui, só pelo salário. Silvia tinha dito quando estavam entrevistando candidatas: quero alguém que realmente goste de crianças, que se importe de verdade. Alguém como eu era no começo. Às 4 da tarde, quando Lucas chegou da escola, foi recebido por algo que nunca tinha acontecido antes. O pai estava na porta, de braços abertos, tendo saído do trabalho especialmente para buscá-lo. Papai! Ele se jogou nos braços dele como um foguete. Você veio me buscar hoje? Eu disse que viria, não disse? Ricardo o pegou no colo, girando ele no ar. E adivinha? Hoje vamos ao zoológico, os 3. Eu, você e a tia Silvinha. Vamos ver os leões até escurecer. Sério? Lucas estava com os olhos brilhando. O papai vai no zoológico? Vou. E dessa vez vou fazer direito. Vou ver os animais com você. Vou tirar foto. Vou fazer tudo. No jardim zoológico municipal, Ricardo segurava a mão de Lucas enquanto Silvia caminhava do outro lado, observando com um sorriso no rosto. Era uma cena tão simples, tão comum para a maioria das famílias, mas para aquela família especificamente era absolutamente revolucionária. Olha, papai, o leão! Lucas gritou apontando. Ele é enorme. É mesmo, filho. Olha o tamanho da juba dele. Ricardo se abaixou, ficando na altura dele. Você sabia que os leões machos rugem tão alto que dá para ouvir a 8 quilômetros de distância? Tia Silvinha, olha. Olha o leão. O papai tá comigo vendo também. Tô vendo, meu príncipe. Vocês dois estão curtindo muito. Olha que lindo. Depois dos leões, vieram os elefantes. Depois as girafas. Depois a casa dos macacos, onde Lucas insistiu que eles ficassem por meia hora inteira. Ricardo estava cansado, com a gravata torta e completamente amassada no bolso, os sapatos sociais sujos de poeira do caminho, e não conseguia lembrar da última vez que tinha sido tão genuinamente feliz. No caminho de volta para casa, Lucas segurava uma mão de cada um, balançando os bracinhos para frente e para trás. Papai, tia Silvinha, hoje na escola eu fiz um desenho novo. É? E do que é dessa vez, amor? Ricardo perguntou. Da minha família. Quer ver agora ou prefere surpresa? Quero ver agora. Não aguento esperar. Lucas parou no meio da calçada, soltou as mãos deles e puxou uma folha dobrada da mochila verde. Quando desdobrou, Ricardo sentiu os olhos arderem imediatamente. Lá estavam os 3, desenhados com lápis de cor em cores vibrantes. Lucas no meio, pequeno, mas sorrindo enorme. Silvia de um lado com o uniforme novo, também sorrindo. E Ricardo do outro lado, com gravata torta desenhada propositalmente assim, abraçando os dois. E embaixo, com letras ainda tortas, mas muito mais legíveis do que 3 meses atrás. Minha família, que eu amo muito, muito, muito.
Ricardo se ajoelhou ali mesmo na calçada, não se importando com as pessoas passando, não se importando com mais nada. Pegou o filho no colo e apertou forte, respirando o cheiro de shampoo infantil e felicidade. Eu também te amo, meu príncipe, mais do que tudo nesse mundo. E prometo de verdade, que daqui para frente vou estar em todos os seus desenhos. Porque ele tinha aprendido, da forma mais dolorosa possível, que sucesso profissional sem presença é apenas uma casa vazia de amor, que dinheiro compra conforto, mas não compra momentos, e que às vezes quem salva uma família, quem realmente mantém ela unida, não é quem tem o maior salário ou o cargo mais importante, é quem tem o maior coração. E naquela casa, naquela família remendada e reconstruída, amor era a única coisa que não faltava mais. Ricardo tinha aprendido a ser pai. Silvia tinha sido reconhecida e valorizada pelo que sempre foi. E Lucas, aquele menininho de 5 anos, finalmente tinha o que toda criança merece: uma família presente, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Uma família que o amava não apenas com palavras, mas com ações, com presença, com tempo, com prioridade. E você? Você já parou para pensar quem realmente cuida das pessoas que você ama, enquanto você está ocupado demais, sendo bem-sucedido? Quando foi a última vez que você esteve verdadeiramente presente, sem celular vibrando no bolso, sem mensagens esperando resposta, sem a próxima reunião ocupando sua mente? Apenas presente, vivendo aquele momento como se fosse o único que importa, porque talvez seja. Conta nos comentários. Você já passou por algo parecido? Você tem uma Silvia na sua vida? Alguém que cuida de quem você ama enquanto você está ausente? Ou talvez você seja a Silvia de alguém. Me conta também de qual cidade você está assistindo essa história. Eu leio cada comentário, cada história compartilhada e fico genuinamente emocionado com as experiências de vocês. Se essa história te tocou de alguma forma, se te fez repensar prioridades, se te fez perceber que talvez você precise estar mais presente, compartilha com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Se inscreve no canal para mais histórias que te fazem refletir sobre o que realmente importa na vida, sobre valores que o dinheiro não compra, sobre amor que não se terceiriza. A gente se encontra na próxima história.